Emocionante revelação! A surpreendente história de minha avó que transformou tudo em 30 dias. Era uma manhã ensolarada em São Miguel dos Pinhais, e o aroma inconfundível de massa de pastel fresco enchia o ar. Dona Iraci, com seus 68 anos, tinha um brilho único no olhar, uma força que inspirava todos à sua volta. A avó sempre foi a alma da família, a matriarca que, mesmo em meio a dificuldades, nunca deixou que a esperança se apagasse. Com 5 filhos, sua batalha diária era um misto de cuidado, afeto e uma determinação inabalável. O sorriso de Dona Iraci iluminava os rostos cansados de todos, mas por trás da fachada alegre havia uma luta silenciosa. Nos últimos meses, a situação financeira da família piorou. Paulo, o filho mais velho, olhava com preocupação para a mãe, e o desejo de protegê-la o empurrava para longe da pequena cidade. Ele sonhava com grandes cidades, empregos que pagavam muito, mas Ana, a caçula, insistia que deveriam ficar e lutar. As discussões entre os irmãos frequentemente deixavam Dona Iraci angustiada. Como matriarca, seu coração se partia ao ver a discórdia tomar conta do lar. Naquela noite, um desejo ardente a impulsionou a agir. Inspirada pelas mudanças do mundo, Dona Iraci pegou seu celular simples e, com um riso nervoso, inscreveu-se em um curso online de redes sociais. Muitas pessoas achariam essa ideia louca, mas ela viu uma luz no fim do túnel. Enquanto os filhos discutiam, a avó começou a gravar vídeos curtos, mostrando não apenas como preparava os pastéis, mas também contando histórias de cada receita que passava de geração em geração. E as coisas começaram a mudar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mais tarde, os pedidos começaram a chegar. Dona Iraci nunca imaginou que seus pastéis poderiam alcançar tantas pessoas. A vizinhança se uniu, compartilhando suas postagens nas redes sociais. As imagens dos pastéis, acompanhadas das histórias que Dona Iraci contava, se espalharam pela cidade. Aos poucos, o sorriso dela se tornou uma fonte de esperança coletiva, mas ainda havia um grande dilema pairando. Num evento comunitário, discussões sobre desigualdade e preconceitos vieram à tona. Em um momento de coragem, Dona Iraci subiu ao palco, e suas palavras tocaram a todos. "É na união que encontramos nossa verdadeira força", disse ela, e aquele simples lema começou a ecoar entre as pessoas. Foi ali que os filhos dela perceberam a importância de estar ao lado da mãe, mas Paulo ainda ponderava sobre partir. As incertezas pairavam sobre a família, mas uma coisa era clara. A transformação que Dona Iraci havia iniciado estava apenas começando. Como será que esse novo caminho vai impactar a família? Será que irão se unir diante dos desafios? E o destino de Paulo? Permanecer ou voar para longe? A história estava apenas começando. O dia seguinte chegou com um novo brilho. Pela manhã, o grupo de mulheres que havia se reunido ao redor de Dona Iraci para aprender a fazer pastéis surgia com frequência cada vez maior. Elas se viam como parte de algo maior. Dona Iraci não era apenas uma avó fornecendo receitas. Ela se transformava em um símbolo de esperança. Corações antes pesados agora pulsavam com emoção. E a cozinha, antes um lugar de trabalho e labuta, tornou-se palco de risos e compartilhamentos de histórias. Ana observava tudo com um orgulho que a enchia de alegria. Ela sempre soube do talento da mãe, mas ver aquele amor se espalhar como fogo se tornava algo mágico. As receitas eram simples, mas cada ingrediente tinha uma história. O barulho da fritura dos pastéis agora se misturava a choros de risada. Mulheres, muitas delas mães como Dona Iraci, aprendiam a incrementar suas próprias receitas, criando um espaço de troca e carinho com um amor que parecia aguçar todo o sabor. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Paulo se tornava cada vez mais distante. Ele estava na sala, mas o olhar sempre perdido nada dizia. A insegurança e a pressão financeira ainda o mantinham angustiado. O peso que sentia na consciência se tornara um fardo insuportável. "Posso ajudar mais se eu for para a cidade grande, mãe", ele pensava.
enquanto os outros diziam que ele estava perdendo uma grande oportunidade ao não se unir aos esforços da família. A tensão entre os irmãos crescia a cada dia. Ana tentava argumentar, incentivando-o a permanecer, mas a desesperança de Paulo em relação ao futuro acabava fazendo com que suas palavras parecessem vazias. Pode ser que você faça sucesso na cidade, mas e nós? E sua mãe? Perguntava, com o coração na mão, enquanto as lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto. Certa noite, Dona Iraci decidiu que já era hora de chamar o filho para uma conversa importante. A luz suave da cozinha iluminava o ambiente, enquanto o cheiro do arroz com carne que ela tinha preparado preenchia o ar. Era um dos pratos favoritos de Paulo. Sentado à mesa, ele olhava para o prato, mas seus pensamentos estavam longe. Mãe, Paulo começou, mas Dona Iraci cortou suas palavras. Escute, meu filho, eu sei que você quer fazer o melhor por nós, mas as coisas que importam vão além do dinheiro que podemos ganhar. Olha ao seu redor, esta cozinha, estas histórias, essas mulheres. Isso é o que realmente importa, disse ela olhando nos olhos do filho, buscando um modo de acalmar seu tempo turbulento. E, então, teve uma ideia brilhante. Que tal se nós fizermos uma feira, um festival de pastéis aqui na praça? Chamamos o povo para celebrar o que temos e você pode usar isso para mostrar suas ideias também. Quem sabe não conseguimos juntar recursos para as nossas despesas? A esperança na voz de Dona Iraci incendiou algo dentro de Paulo. Ele projetou um futuro onde poderia unir os laços da família enquanto testava suas ideias para um negócio. O dilema agora era se ele se arriscaria em um novo caminho ao lado da mãe ou se escolheria a segurança do conhecido e afastado. O desejo de ajudar sua mãe, de ver aquele brilho voltar ao olhar dela, começou a pesar muito mais do que o medo de mudar. Será que finalmente ele encontraria a coragem para permanecer e lutar ao lado dela? O sentimento vibrante da possibilidade quase tinha uma textura, mas tudo ainda estava em aberto. Como seria o evento planejado? E qual seria o impacto nas vidas deles e na comunidade? O festival se tornaria um divisor de águas para eles? A praça estava nas mãos de um sol generoso, iluminando cada cantinho e prometendo um dia cheio de sonhos. Dona Iraci acordou cedo, o coração pulsando como se estivesse à espera de algo grandioso, um momento que poderia mudar tudo. A animação contagiante de Ana preenchia a cozinha. Elas organizavam detalhes para a feira de pastéis. Com alegria, preparavam massas, viam ingredientes se unirem em um balé de sabores. Era a concretização de um desejo que germinara nas conversas à mesa. Olha só isso, mãe! Essa massa ficou perfeita! Ana exclamou, segurando a bola de massa com um sorriso que iluminava seu rosto. Esse é apenas o começo, minha filha. Com o esforço de todos, vamos surpreender não só a nós mesmas, mas a nossa comunidade também, respondeu Dona Iraci, enquanto o cheiro doce da canela e o salgado do queijo se misturavam ao ar. Pouco a pouco, as mulheres que antes apenas assistiam aos ensinamentos da avó reforçavam sua presença. Elas chegavam trazendo suas próprias histórias e memórias, cada uma disposta a contribuir. E assim, a cozinha se transformava em um microcosmo de afeto, onde cada novidade gerava risos e cada degrau na criação construía uma forte corrente de união. Paulo, por sua vez, observava tudo de longe. Ele estava longe da euforia, perdido em seus próprios pensamentos. O festival poderia ser um impulso que tanto buscava, mas as vozes da dúvida ainda ecoavam na sua mente. E se tudo der errado? E se eu não for bom o suficiente? Ele se permitia esses questionamentos, sufocando a faísca de esperança. No entanto, quando a feira se aproximava, algo começou a mudar. Ele via as mulheres se reunindo e a alegria de cada uma delas atingindo um nível quase contagiante. Pela primeira vez, Paulo sentiu uma inquietude diferente, um desejo de participar. Ele se imaginava ajudando a preparar a maquiagem da praça, distribuindo folhetos, organizando os detalhes. Ser parte daquele sonho começava a parecer um desafio menos assustador. Com isso, decidiu se juntar a Ana e Dona Iraci naquela manhã. Chegou respirando fundo, pronto para ajudar. Posso ser responsável pela parte da publicidade? Quem sabe a gente não consiga mais visitantes? Ele disse quase sem se reconhecer. Ana sorriu, o brilho nos olhos denunciando a alegria de ver o irmão reentrando no mundo da família. No fundo, ela sabia que cada ação pequena poderia ser o empurrão que Paulo precisava. Nos dias que seguiram, as preparações tomaram uma proporção incontrolável. Cartazes foram feitos, os produtos da feira começaram a tomar forma e a movimentação na praça já prenunciava o grande dia.
Todo o bairro falava sobre o festival e as expectativas cresciam. Seria um momento de grande celebração, uma reafirmação das raízes da comunidade. Na véspera do festival, Dona Iraci reuniu todos para uma última reunião. Eles estavam sentados no chão da cozinha, discussão fervilhante. Os olhares eram de determinação. Se conseguirmos respirar juntos, todo esse amor e essa paixão vão brilhar na praça, disse ela quase como uma bênção. Paulo sentia os nervos à flor da pele. Ele queria não apenas ajudar, mas fazer com que aquele evento fosse inesquecível. Uma adrenalina desconhecida percorria suas veias. E assim, numa mistura desconcertante de expectativa e nervosismo, ele perguntou: "E se a gente contar a história de cada pastel? E se cada um deles significar algo especial?" O silêncio tomou conta. Olhares se cruzaram. Era uma ideia excelente, mas poderia ser desafiador. As histórias de cada pastel, cada receita, ligariam as pessoas ainda mais. Naquele instante, tudo parecia possível, e as dúvidas começaram a se dissipar. O festival prometia transformar não apenas a praça, mas também seus corações. O que Paulo não sabia era que havia um segredo guardado sobre a história de um pastel específico, que, se revelado, poderia mudar a tudo. Portanto, como a noite caía, todos sabiam que o grande dia estava prestes a chegar, mas um mistério aguardava para ser desvendado. No amanhecer do festival, a praça pulsava de vida. O sol já despontava, com seus raios dourados abraçando cada canto das barracas, cada risada que ecoava no ar. Dona Iraci acordou com um misto de euforia e ansiedade, seu coração batendo acelerado como um tambor. Hoje seria o dia em que eles mostrariam ao mundo, e a si mesmos, do que eram capazes. "Vamos lá, minha gente, o dia é hoje!" incentivou ela, enquanto sua voz ecoava pela cozinha. Ana a acompanhava, ajeitando os últimos detalhes de um avental florido e arrumando os ingredientes frescos sobre a mesa. Paulo estava ali também. A adrenalina o moveu desde cedo, e agora ele rodava pela praça conferindo os cartazes que havia feito com tanto carinho. As cores vibrantes se destacavam, as histórias de cada pastel começavam a ganhar vida. Ele sentia um frio na barriga, mas ao mesmo tempo uma força desconhecida o impulsionava. A cada visitante que se aproximava, Paulo convidava para conhecer mais sobre as receitas, as histórias que elas carregavam. O doce de leite da avó, a tradição do pastel de queijo que passou por gerações. Ele falava animadamente, seus olhos brilhando como se uma nova luz tivesse sido acesa dentro dele. A praça começava a se encher de gente e o nervosismo foi dando lugar à animação. Algo estava mudando dentro dele. Naquela manhã, a comunidade estava mais unida do que nunca. Crianças correndo e rindo, adultos conversando animadamente enquanto esperavam na fila. Um ambiente de celebração e afeto, resguardado por sorrisos e abraços. Mas havia algo mais, um segredo pairando no ar. Dona Iraci olhava ao redor, orgulhosa de sua família e da comunidade. Mas, em seu peito, uma sombra de preocupação surgiu. Ela sabia que precisava contar a verdade sobre o pastel, que tinha origem em uma história tão dolorosa quanto inspiradora. A agitação da feira ao seu redor parecia distante, enquanto ela se lembrava do passado. Lembranças de uma avó que lutou contra suas próprias inseguranças, que ajudou a moldar a trama daquelas receitas. Aquela receita em especial guardava um segredo que poderia balançar o dia, não somente como um ingrediente, mas como parte de quem elas eram. Quando a manhã avançou e o festival já estava em pleno vapor, Dona Iraci decidiu que era a hora. Com a voz firme, começou a reunir as pessoas em frente à barraca, onde um grande cartaz dizia: "Venham conhecer os sabores de nossa história. Queridos amigos e vizinhos, hoje estamos aqui para celebrar não apenas os nossos pastéis, mas a memória de quem nos ensinou a cozinhar com amor. A receita que vou compartilhar hoje é especial, é a nossa receita da coragem." Ela pausou, observando os rostos em sua volta. Enquanto falava, Paulo olhava para sua mãe com a respiração suspensa. Um misto de ansiedade e expectativa o preenchia. O que ela ia revelar? As histórias de cada família sempre eram profundas, mas havia algo diferente na forma como ela se preparava. A história de amor e sacrifício caiu como um manto de emoção sobre a praça. Dona Iraci compartilhou lembranças de sua avó, de momentos de luta e superação. A cada palavra, os olhares se tornavam mais intensos e lágrimas começaram a brilhar nas pupilas de alguns ouvintes.
E, enquanto as vozes se entrelaçavam, um mistério começou a surgir. Havia um silêncio nas histórias que se misturavam com o passado, uma revelação que parecia prestes a eclodir. Paulo sentia seu coração acelerar, instigado pela vontade de saber mais. Então, Dona Iraci olhou profundamente para seus filhos e para a multidão. Com um sorriso emocionado, finalizou: "E esta receita nos ensina que, muitas vezes, o que preparamos na cozinha é menos sobre o que está nos ingredientes e muito mais sobre o amor que colocamos em cada passo." Nesse momento, a atmosfera pesada e cheia de expectativa fez com que todos segurassem a respiração. Quais segredos estavam escondidos nas camadas daquela receita? E o que tudo isso significava para a vida de Paulo e Ana? O que a revelação da avó traria ao festival e para Ana? História familiar que ainda estava sendo escrita? E assim, de coração leve e cheio de interrogações, todos aguardavam a continuação daquela história nas próximas horas. O sol já estava a pino, banhando a praça em uma luz dourada, quando Dona Iraci começou a puxar a comunidade para mais perto, como se cada palavra que ela dissesse fosse uma semente plantada na alma de cada um. A inquietação de Paulo se transformou em um desejo robusto de entender o que estava se desenrolando. Ele observava a mãe, a forma como se apresentava com um brilho inconfundível nos olhos, e sentia uma onda de empatia. "Minha avó sempre dizia", continuou Dona Iraci, "que os melhores pastéis não nascem apenas da receita, mas das histórias que contamos ao fazê-los." Essa história começa numa noite chuvosa. Sua voz tremia ligeiramente, não de medo, mas da verdade que estava prestes a expor. As pessoas se aproximaram, sentindo que eram parte daquela narrativa, como se estivessem sendo convocadas a participar de algo maior. Ana, a irmã de Paulo, estava tão absorta quanto o irmão, sua mente viajando a cada palavra. Ela não sabia se o que estava vindo a seguir seria uma lembrança amada ou algo que pudesse romper a aparente calmaria da tarde. Minha avó, que já não está conosco, teve que deixar tudo para trás quando jovem. Em busca de uma vida melhor, cruzou a fronteira entre os sonhos e a realidade. Ela sempre fez o que pôde para manter a família unida, mesmo quando a vida parecia dura. Dona Iraci prosseguiu, o olhar fixo nos rostos curiosos. E foi nesse caminho que ela aprendeu a cozinhar. Cada pastel que ela fez era um pedaço do que sentia. No meio da multidão, algumas pessoas murmuravam, enquanto lágrimas brotavam em cantinhos de olhos que se lembravam de suas próprias histórias de luta e superação. Dona Iraci começou a falar sobre as dificuldades que sua avó enfrentou, sobre como o amor pela comida se entrelaçava com a necessidade de alimentar a alma. E essa receita específica, meus amigos, ela interrompeu para chamar a atenção que começava a divagar. É a receita da coragem. Ela me foi passada em um momento de grande tristeza, uma noite em que a vida parecia ruir, mas que ao mesmo tempo plantou as sementes da resiliência. Nesse momento, o coração de Paulo disparou. Ele tinha ouvido fragmentos dessa história em conversas casuais, mas nunca assim, tão vívido, tão carregado de emoção. Então, com a voz embargada, Dona Iraci revelou que o principal ingrediente da receita é algo que não se encontrava no mercado. É o amor, meus amigos, o amor que ela infundiu em cada dobra da massa e na espera enquanto assavam no forno. Esse é o segredo, cozinhar com a alma. Uma onda de realizações percorreu a praça. As lembranças de cada um começaram a emergir, o cheiro de passado envolvendo cada canto, e cada riso ali compartilhado agora era impregnado de uma nova autenticidade. Então, hoje, nós convidamos vocês não apenas a comer nossos pastéis, mas a se conectarem com suas histórias. Venham compartilhar suas memórias enquanto saboreiam, porque aqui estamos todos juntos numa grande mesa. Ela finalizou com um sorriso que iluminou não só seu rosto, mas o de todos os presentes. Ao ouvir as palmas e os gritos de alegria surgirem ao seu redor, Paulo percebeu que aquele festival já não eram apenas sobre pastéis. Era sobre a herança que tinham, sobre o amor que une e sobre a coragem de enfrentar cada novo dia. Mas logo, a euforia na praça foi ofuscada por um som inesperado que cortou a celebração. Um grito aflito ecoou. A barraca ao lado estava pegando fogo. O calor e a fumaça começaram a se espalhar e a alegria se transformou em pânico. O que aconteceria com os pastéis, com a festa? E, acima de tudo, qual seria o verdadeiro significado de coragem nesse instante?
O festival, que até então era uma celebração de amor e união, estava prestes a se transformar em uma luta pela sobrevivência e uma nova fase na história de Dona Iraci e seus filhos. O momento da verdade chegou e não havia como voltar atrás. Paulo sentiu um frio na espinha ao ver as chamas subirem, dançando de forma ameaçadora contra o céu. Seu coração acelerou e, em um piscar de olhos, ele deixou de ser apenas um espectador daquela festa vibrante. Ele se lançou em direção à barraca, onde a fumaça escura começava a engolir o ar fresco da tarde. O barulho de pranchas de madeira se quebrando e o estalo do fogo criavam um contraste assustador com os risos que ainda ecoavam momentos antes. Ana o seguiu, o rosto cheio de preocupação. "Paulo, cuidado!" ela gritou enquanto ele se aproximava da barraca. A multidão começava a se dispersar, algumas pessoas se ajoelhando, outras correndo na direção oposta. Dona Iraci, que até então estava radiante, agora carregava uma expressão de desespero. Os olhos dela buscavam os filhos. "Precisamos fazer algo!" exclamou Paulo, pisando firme no chão de terra, sentindo a adrenalina por todo o corpo. Ele se lembrou do que a mãe havia falado sobre a coragem e uma onda de determinação o atravessou. Ele nunca tinha se sentido tão próximo de sua avó quanto naquele momento. Todo aquele amor e sabedoria estava dentro dele, clamando por ação. "Chama os bombeiros!" gritou Ana, enquanto tentava cobrir o nariz e a boca com a camisa. "Vou pegar a mangueira da casa da Dona Marta!" Paulo assentiu, mas percebeu que havia pouco tempo. O fogo se espalhava rapidamente, lambendo os outros produtos expostos e ameaçando a barraca ao lado, cheia de frutas. Ele correu em direção ao caixa, em busca de qualquer ferramenta que pudesse ajudar. Então viu o balde de água que estava ali, abandonado, e sua mente voou. "E se pegássemos água? Rápido!" gritou ele, sem pensar se era um plano válido. Ele precisava agir, e a água poderia conter a fúria das chamas. Eles começaram a gritar para as pessoas em volta. "Venham, precisamos de ajuda!" Aquelas palavras ecoaram no meio do caos, e logo algumas mãos começaram a se juntar à luta. Um grupo começou a passar baldes de mão em mão, mesmo enquanto outros ainda tentavam correr para longe do fogo. As risadas e os sorrisos que antes dominavam a praça se transformaram em rostos de determinação e união. A energia da multidão mudara, agora todos estavam engajados na tarefa de salvar o que conseguiam. Cada visita às fontes de água, cada balde passado, significava um novo grão de esperança que surgia no meio de um desespero crescente. Dona Iraci, de longe, observava, com lágrimas nos olhos. Paulo e Ana estavam liderando algo que nem imaginavam que eram capazes. Um sentimento de orgulho começou a se misturar com o medo, e ela se lembrou da avó, que sempre dizia que coragem é a capacidade de enfrentar o que parece insuperável. As chamas começaram a recuar, mas a batalha estava longe de terminar. A fumaça ainda se erguia, como um aviso do que poderia acontecer a qualquer momento. Enquanto o grupo lutava contra o fogo, Paulo olhou para sua irmã, seus olhos refletindo uma mistura de esperança e determinação. "Estamos fazendo isso juntos, Ana", disse ele, respirando fundo. "Sim", respondeu ela, com um sorriso frágil, mas contagiante. "E vamos vencer." Só que, no fundo de sua mente, Paulo não podia ignorar a voz que sussurrava que talvez essa luta não fosse apenas contra as chamas. O que se revelaria depois da fumaça se dissipar? E como esse momento transformaria não só eles, mas toda a comunidade? Quando finalmente o fogo foi controlado, a praça ficou em uma quietude tensa e a fumaça começou a se dissipar. Mas já era tarde, as almas ali presentes jamais seriam as mesmas. O que cada um teria que lidar agora, quando os sorrisos voltassem, seria o verdadeiro desafio. O festival ainda não tinha terminado, mas um novo capítulo se desenhava, um que revelaria segredos profundos e o que a coragem realmente significa. O que mais a história da avó guardava e como o futuro da comunidade iria se entrelaçar com aquele dia fatídico? A praça estava envolta em um silêncio desconfortável. A fumaça se dissipava lentamente, deixando para trás um rastro de dor e perda. O cheiro de queimado se impregnava no ar, como se lembranças antigas e alegres também estivessem se desvanecendo com o fogo. Paulo olhou em volta, tentando encontrar conforto nas expressões conhecidas, que agora pareciam tão distantes. As pessoas se reuniam, formando pequenos grupos, murmurando preocupações e avaliando os danos. Dona Iraci, de modo hesitante, juntou-se a eles, seu olhar perdido, refletindo o desespero da perda. Paulo nunca a viu assim. Era como se um pedaço da alma da comunidade tivesse sido consumido pelas chamas.
Ele sentiu um nó forte na garganta. Ana, começou ele, mas a irmã já estava ao seu lado, apoiando a mão suave em seu braço. Precisamos cuidar da... Dona Iraci, ela disse, como se percebesse a luta interna que Paulo enfrentava. Ela precisa de nós agora. Paulo assentiu, e juntos se aproximaram da mulher que, até alguns momentos atrás, brilhava de alegria na festa. Quando se viraram, encontraram seus olhos arregalados, sempre atenta ao ruído dos bombeiros que finalmente chegavam ao local. O alívio era misturado com a angústia da incerteza. Conforme as equipes de socorro começaram a trabalhar, Paulo e Ana se uniram ao grupo que ajudava a remover os destroços. Um ambiente de colaboração se formou, onde as mãos se entrelaçavam e corações acelerados buscavam por um fio de esperança. "Olha ali", apontou Ana, com a voz trêmula. Em meio aos escombros, um objeto brilhante capturou a luz do sol. Paulo se aproximou e revelou um velho álbum de fotos. As páginas estavam chamuscadas, mas as memórias estavam ali, guardadas a ferro e fogo. O que antes parecia um simples artefato, agora representava as histórias de vidas, sonhos e amor, todas ameaçadas pelo fogo. "Olha o que encontramos", Paulo chamou, e logo uma pequena multidão se aproximou. Entre risos nervosos e lágrimas, começaram a manusear o álbum, cada foto revelando famílias e momentos que celebravam a rica história da comunidade. Mas nas páginas finais, algo chamou sua atenção. Paulo virou a folha e um desenho simples chamado A Árvore da Vida apareceu. "O que é isso?", Ana indagou. Paulo não tinha certeza, mas sentiu sua mente trabalhar. O desenho tinha ramos, nomes que pareciam familiares. "Isso tem a ver com a história da avó", disse ele, em um sussurro reverente. Um calor se espalhou pelo peito. Naquele instante, uma ideia despertou em sua mente. E se a árvore não fosse apenas uma representação do passado, mas uma pista para o futuro? O que seus próprios passados e a conexão deles com a comunidade significavam? Aqui, um novo dilema surgiu. Como transformar as memórias em algo que pudesse trazer esperança e união na reconstrução da praça? E o que Paulo descobriria ao investigar mais sobre a árvore e a verdadeira conexão de sua avó com aqueles que ali estavam reunidos? Agora, a luta pela sobrevivência e pela recuperação começava a se entrelaçar com a busca por respostas sobre a história que aqueles rostos lhe contavam. Com aquele álbum em mãos, ele sabia que essa jornada poderia levá-los a um novo entendimento de força e conexão. E com uma centelha despertante começando a brilhar, Paulo se voltou para Ana e disse: "Vamos descobrir o que isso significa. Vamos descobrir mais sobre a avó e a nossa história." A chama da curiosidade e a promessa de transformação acenderam uma nova energia entre eles. O que será que a avó tinha guardado e como isso tudo se ligava à sua luta agora? Cada passo diante deles poderia revelar não apenas a força que buscavam recuperar, mas a verdadeira essência da comunidade que estava prestes a renascer. A manhã seguinte chegou com uma luz tímida. O sol, ainda amargurado pelos próprios feiões, lutando para se erguer completamente, parecia compartilhar a melancolia que pairava sobre a praça. Paulo e Ana, juntos, sentaram-se no pequeno banco de madeira que restava de uma das barracas, o calor do dia prometendo um novo começo, mesmo com o peso do passado ainda sobre seus ombros. O álbum de fotos repousava sobre as pernas de Paulo, como um tesouro precioso pronto para ser explorado. "Vamos primeiro entender esse desenho", sugeriu Ana, quebrando o silêncio pesado. Paulo olhou para a folha amarelada, sua mão acariciando a superfície que, apesar do fogo, ainda era visível. Nela, a árvore tinha um tronco robusto, com galhos espalhando-se em direções diferentes. Nomes estavam escritos nas folhas, como se cada um carregasse uma história, uma vida que interligava todos ali. "Você se lembra da avó contando sobre como as árvores são importantes para a nossa história?", perguntou ele, tentando recordar as histórias que sempre foram passadas de geração para geração. Ana assentiu, seus olhos brilhando com a lembrança. Era sobre como nossas raízes nos uniam de formas que nem sempre conseguimos ver. Ela olhou para Paulo com um sorriso esperançoso. "Pode ser que essa árvore simbolize algo ainda mais significativo para nós, não só como família, mas como comunidade." E foi assim que, em meio ao retrato de destruição, começou com uma nova missão. Juntos decidiram visitar a antiga casa da avó, um lugar também ferido pelo tempo, mas que ainda continha ecos de riso e amor.
Ao caminhar nas ruas que levavam até lá, avistavam vizinhos que, apesar do sofrimento, trocavam palavras de apoio e olhares solidários. A dor coletiva unia todos, e Paulo percebeu que cada sorriso ou lágrima compartilhada era uma pequena maneira de começar a reconstrução. Ao entrarem na casa, o cheiro de madeira antiga e o toque da casa familiar trouxeram uma onda de nostalgia. Ana começou a vasculhar os objetos que restavam, enquanto Paulo se dirigiu para onde havia uma velha caixa com documentos e objetos relacionados à avó. Assim que abriu, seu coração disparou ao encontrar mais algumas folhas com anotações, além de um pequeno diário desgastado. "Olha só isso!" ele exclamou, segurando o diário nas mãos com cuidado. Ana se aproximou e os dois se sentaram no chão, cercados por fragmentos do passado. As páginas estavam repletas de letras cuidadosas e histórias que abrangiam não apenas a vida da avó, mas o que ela interpretava como a força da comunidade. "Tem uma passagem aqui", disse Paulo, lendo em voz alta. "A união é a seiva que faz de nós uma árvore forte. Devemos nos lembrar de que cada jornada, por mais dura que seja, nos conecta uns aos outros." Ele engoliu em seco, com a emoção invadindo seu ser. As palavras da avó tinham um peso que ecoava no presente, reforçando a intenção de seguir em frente. Ana, em um impulso, abraçou o irmão. "Estamos juntos nisso, Paulo. Vamos descobrir o que mais ela tinha guardado. Essa árvore pode ser mais do que a história da Nossa família. Pode ser a chave para reerguer a nossa comunidade." A ideia de um novo começo pulsava entre eles, como uma chama que não se apagaria. O diário e o desenho da árvore tornavam-se símbolos de um legado a ser honrado e uma luta a ser abraçada. Mas, enquanto buscavam por respostas, um pensamento inquietante surgiu. Alguém mais poderia estar ao tanto dessa história? Que segredos a avó ainda guardava? E quem mais poderia se beneficiar da força coletiva que representavam as folhas daquela árvore? A jornada estava apenas começando, um caminho repleto de perguntas e a certeza de que cada resposta poderia despertar ainda mais ligações que precisavam ser reatadas. O jeito como a comunidade se unia nos dizia que a reconstrução não seria apenas física, mas também emocional. O que mais poderia esperar por eles nos próximos passos? Paulo e Ana estavam ainda sentados no chão frio da casa. A luz que entrava pela janela tingia o ambiente de dourado, e aquele cenário tão familiar agora trazia um ar e arrepio estranho, quase místico. Com o diário na mão, Paulo sentiu que cada página virada não era apenas uma nova descoberta, mas uma viagem no tempo, resgatando não só memórias, mas também um propósito. "Olha isso", disse Ana, sua voz suave quase um sussurro, enquanto apontava para uma página cheia de anotações coloridas. Ela tinha planos para a comunidade. Veja, parece que ela estava organizando um festival para celebrar a união das pessoas. Isso era muito mais do que uma festa, era uma forma de reerguer laços. Paulo se inclinou para ler melhor, o coração acelerado em seu peito. Ela queria juntar todos, mesmo depois da tragédia. Era a visão dela para um futuro melhor. Ali, em meio aos rabiscos e letras, Paulo começava a enxergar uma luz. A avó não apenas sonhava com a união, mas se dedicava a isso, à sua maneira. O peso do passado que parecia insuportável agora gravava uma nova esperança em seu coração. Enquanto o sol se erguia cada vez mais, aquecendo o ambiente, um vento leve atravessou a casa, trazendo um cheiro de flores que se misturavam ao toque da madeira envelhecida. Era como se o próprio espírito da avó estivesse ali, encorajando-os a seguir em frente, a dar o próximo passo. "Precisamos reunir as pessoas", sugeriu Ana, interrompendo os pensamentos de Paulo. "Se ela queria fazer isso, temos que concretizar o sonho dela. Somos a próxima geração, Paulo. Somos nós que devemos continuar a história." Paulo assentiu, o sentimento de responsabilidade crescendo dentro dele. Mas onde começar? Como fazer isso? A incerteza ainda pairava no ar, mas não era mais um motivo para hesitar. Era um desafio a ser enfrentado e superado. "Vamos mostrar o diário para os vizinhos", disse Ana, a determinação refletida em seu olhar. "Vamos conversar com eles, contar sobre os planos da avó. Aposto que muitas pessoas gostariam de se unir a nós." Com um sorriso no rosto, Paulo percebeu que, tal como a árvore do desenho,
A comunidade precisava de água, luz e, acima de tudo, união. Aquela ideia de que cada folha representava uma vida estava mais viva do que nunca. Ao deixarem a casa, os irmãos respiraram fundo. A sensação de recomeço os envolvia, criando uma empolgação palpável. Mas, ao mesmo tempo, Paulo não conseguia afastar aquele pensamento inquietante. E se nem todos quisessem se unir? E se as dores do passado ainda dividissem as pessoas? Quando chegaram à praça, o relógio marcava meio-dia e algumas crianças brincavam sobre o sol. Vizinhos conversavam, compartilhando sorrisos frustrados, como se a vida ainda buscasse maneiras de se reconstruir. Vamos chamar alguém e conversar, sugeriu Ana, quebrando o silêncio. Paulo, com um leve aceno de cabeça, se aproximou de um dos vizinhos, seu coração batendo forte. Ao começarem a falar sobre o diário e as ideias da avó, um olhar curioso se formou na expressão do homem. Era o primeiro sinal de que havia um caminho a ser trilhado. Entretanto, no horizonte, uma sombra se aproximava, e uma voz conhecida, mas carregada de desconfiança, ecoou entre as conversas. O que vocês estão fazendo aqui? Não é hora de sonhar, é hora de lutar pela sobrevivência. Os irmãos se entreolharam, inquietos. Havia alguém que desacreditava na força da união e que, certamente, poderia representar um obstáculo a ser vencido nessa nova jornada. A sensação de urgência pairava no ar, como se algo maior estivesse em jogo. O que mais está escondido nesta história? Paulo pensou, enquanto a atmosfera mudava completamente. As palavras da avó reverberavam em sua mente e ele sabia que essa luta poderia moldar não apenas seu futuro, mas o de toda a comunidade. A resposta estava próxima, mas o desafio, inegavelmente, apenas começava. A luz da manhã trazia uma nova esperança ao coração de Paulo e Ana. Juntos, eles estavam determinados a levar os planos da avó adiante. Após o inesperado incêndio, a comunidade precisava de revitalização, e eles se tornaram a ponte entre as memórias do passado e as promessas do futuro. Naquela tarde, a praça vibrava com uma energia renovada. Vizinhos se juntaram para ouvir os jovens falar sobre o diário da avó e seus sonhos de união. O frio na barriga de Paulo mostrava que ele estava nervoso, mas Ana transmitia uma segurança que acalmava não só a ele, mas a todos ao redor. Estamos aqui para reerguer a nossa história, começou Paulo, sua voz firme, mas cheia de emoção. Os planos da nossa avó não eram apenas para um festival, eram um chamado para que nos uníssemos e reconstruíssemos nossos laços. Murmúrios de reconhecimento passaram entre a multidão. Os rostos, antes marcados pela tristeza, começavam a se iluminar, e uma pequena chama de esperança acendeu no peito de cada um. Era como se, através das palavras de Paulo, eles pudessem sentir a presença da avó, guiando-os em direção a um novo começo. Ana assumiu a palavra, empolgada pela empolgação do trabalho em equipe. Nós queremos que cada um de... Lições da nossa avó estão vivas em nossa união. Cada um de nós tem um papel nesta árvore que estamos reerguendo. E nesse lugar, todos podemos criar novos ramos de esperança. As palmas começaram a ecoar e os rostos brilhavam de alegria. A conexão entre eles era palpável e a sombra da dúvida de Alberto agora parecia insignificante. Ali, todos entendiam que o desafio poderia ser árduo, mas juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Ao final, Paulo fechou o discurso com as palavras que a avó sempre dizia. Vamos nos lembrar que, mesmo em tempos difíceis, o amor e a união sempre vencerão. E assim, no calor da festa, entre risadas e lágrimas de alegria, algo extraordinário aconteceu. A comunidade de São Miguel dos Pinhais deixou as feridas do passado para trás e juntos começaram a construir novos laços. A alegria que se espalhava era a maior recompensa, e no fundo, Paulo sabia que o legado da avó viveria eternamente em cada um deles. Agora era o momento de celebrar a vida, renovar promessas e transmitir as tradições para as próximas gerações. E, acima de tudo, um novo capítulo estava prestes a se desenrolar, embebido em amor e coragem naqueles que escolheram ficar e lutar. Se você leu até aqui e se emocionou com essa história de transformação, não perca a oportunidade de se juntar a nós. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem inspiradora. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, sua voz é importante para nós.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar esperança e amor.